Uma entrevista coletiva importante que a gente tinha que acompanhar. São várias as dúvidas. A lista de dúvidas é praticamente interminável. Muita gente não sabe. Qual a diferença entre o coronavírus e uma gripe normal? Vem cá. E doação de sangue? Qual é o efeito sobre doação de sangue? Tem algum antibiótico que você possa tomar? A cada quanto tempo você tem que usar uma máscara? Se você for usar máscara, a efetividade ou não tem efetividade? Se você recebeu um pacote de alguém que estava numa área e que tinha o vírus, você entra no banheiro, quando sai, você na maçaneta, se alguém que pegou o vírus, quanto tempo dura o vírus? É um monte de dúvida. E a gente aos poucos, mulheres grávidas, cuidados especiais, né? Tem, não tem, enfim. A gente não pode entrar em pânico, mas é evidente que o Brasil vai passar por um grande teste. Os países estão passando por um grande teste, né? E esse vai ser um teste para o Brasil, vai ser um teste também para o governo. A gente já ouviu falar daquela teoria de que todas as pessoas do mundo, de alguma maneira, estão interligadas pelo número 6, né? Você com 6 pessoas chega a qualquer pessoa, né? Você chega a Beyoncé, você chega a qualquer um com 6 pessoas. Kevin Bacon, não tem essa? Kevin Bacon. Você pega, por exemplo, assim, fizeram um teste, eu estava vendo aqui, em 1960. Um psicólogo americano, ele enviou 300 pacotes para moradores de alguns lugares nos Estados Unidos e tinha um bilhete dizendo o seguinte: tem que chegar na casa do Felipe Bueno. Dos 300 pacotes, 100 chegaram na casa do Felipe Bueno e a instrução é a seguinte: você só pode entregar esse pacote para alguém que você conhece, com a orientação de que deve chegar na casa do Felipe Bueno. E todo mundo entregando só para quem conhece, chegou na casa do Felipe Bueno. Então, essa integração que o Facebook fez um trabalho em 2016, pegou a base de 1,5 bilhão de cadastrados e descobriu que com entre 4 e 6 graus você chegava em qualquer pessoa do mundo. Isso, quando você fala de vírus, é uma coisa preocupante. Porque é aquilo, o secretário de comunicação do governo Bolsonaro testou positivo para o coronavírus. Ele teve com o presidente americano, ele teve com o presidente brasileiro. Tem foto dele entregando boné e tudo mais, né? Pois é. E com quem mais ele esteve e que esteve com alguém e que, por sua vez, esteve com alguém. Então, o poder... Existe no coronavírus os supercontaminadores. São pessoas que não transmitem só para 2 ou 3 pessoas, mas transmitem para várias. Na Coreia do Sul, teve uma pastora que transmitiu para 30, porque ela transmitiu no culto. Né? Então, supercontaminadores. Então, o Brasil vai passar por um teste que é importante e vai ser o primeiro grande teste para o presidente Jair Bolsonaro. Por que o presidente Jair Bolsonaro, eu digo? Vai ser um teste para o país, né? Haverá uma crise de saúde, uma discussão que o tamanho, quem vai decidir é o destino e um pouco da organização, que a gente vai saber se foi boa ou se não foi boa, só olhando para trás, né? A gente ouviu falar em isolamento de pessoas. Quando a gente fala de isolamento no estágio em que a gente está, parece que a gente está exagerando. E quando fala de isolamento no estágio em que a Itália está, parece que demoraram. Então, qual é o momento certo em que você isola, né? É difícil. Você fala, não, então agora vamos falar estátua, ninguém sai de casa. De fato, você não vai ter transmissão, mas você também não vai ter atividade econômica. Um país que já reviu seu crescimento em 1/12, tirou 0,3, ou seja, já previu que um dos meses do ano não vai ter produção nenhuma. Quantos mais meses do ano vão ser impactados pelo coronavírus? Ninguém sabe, né? É uma doença que tem uma letalidade baixa e uma taxa de contaminação alta. Ela é uma doença nociva para os mais velhos. Então, vai ser um teste. A gente pode dizer, não, o governo já viveu um teste, viveu o teste da reforma da Previdência, mas ele era um teste que todo mundo jogava a favor, eu digo. O presidente da Câmara queria, o presidente do Senado queria. Agora, é um teste real, porque o país vai conhecer o enfrentamento de um inimigo, um adversário, um mal, que não dá para você fazer negociação política, não dá para oferecer cargo para o coronavírus, né? Não dá para você discutir com ele, aprovar por maioria simples, não importa o que as autoridades digam, interessa o que as autoridades fazem para poder combater. A gente não pode entrar em pânico,
A gente vai superar essa crise em questão de meses, mas a gente vai ter que enfrentar essa crise durante os meses em que ela vai estar entre nós. Nós vamos ter pessoas fragilizadas precisando de internação e a gente não sabe qual é a capacidade do nosso serviço de saúde de atender essas pessoas. Uma parte importante do trabalho, e eu acho que foi interessante a gente ver, o ministro Mandetta fez e mostrou que ele tem tamanho para ser ministro. Antes ele era uma dúvida, um desses ministros de quem a gente não podia falar muito. Mas quando começou essa crise, o Mandetta virou um mandetão. Opa, esse cara ficou grandão, né? Ele ficou do tamanho da Tereza Cristina, que a gente já viu, que mostrou que veio, do Rogério Marinho, que já mostrou que veio e agora assumiu um novo cargo. Então o governo Bolsonaro, que parecia se resumir ao Paulo Guedes e ao Sérgio Moro, mostrou que tem uns caras interessantes. Esse Mandetta mostrou tamanho, mostrou que não é biografia, porque não é um concurso de biografia. O Sérgio Moro tem biografia e nem por isso ele tem um grande desempenho no governo. Ele e o Paulo Guedes eram as grandes estrelas, mas o Mandetta mostrou que tem capacidade de liderança, que tem calma e tal. E agora é a hora do capitão, é a hora do timoneiro, é a hora do comandante dar orientações para a sociedade, não orientações técnicas, porque não importa muito o que o presidente vai dizer para o sistema de saúde funcionar melhor ou o sistema de saúde funcionar pior. Ele não tem essa capacidade, né? Também os cuidados que as pessoas vão tomar com a higiene não depende do presidente, mas depende do presidente uma palavra de tranquilidade, depende do presidente que ele diga para as pessoas que tenham calma, a forma como ele se coloca. Não é hora mais de minimizar e não é hora de fazer pânico de jeito nenhum. É ver que tamanho isso tem. Todos os estudos dizem que passando de uma determinada quantidade de casos, você tem uma taxa de contaminação, quer dizer, o número de contaminados começa a aumentar numa velocidade maior. Daí porque você teve a interrupção de voos entre os Estados Unidos e a Europa, daí porque você teve o cancelamento dos jogos da NBA. E crises, o Brasil conheceu várias, mas foram sempre crises econômicas. A gente teve crise econômica em 1822, com Dom Pedro I. Nós já tivemos ali um problema. A gente teve uma crise porque as exportações de açúcar estavam em baixa. Isso em 1822, né? Aí a gente teve a crise de 29, que na verdade vai estourar em 30 na mão do Getúlio. Nós tivemos crise econômica em 63, nós tivemos crise econômica nos anos 80. Os presidentes da democratização para cá, todos conheceram uma crise econômica, maior ou menor. Agora, crise de saúde, quem conheceu foi o Rodrigues Alves, lá em 1903, né? Então nós estamos falando que é a primeira crise de saúde. Nós tivemos meningite no Brasil, mas uma crise de tamanho grande, que pode ser a que se avizinha, se a gente reproduzir a Itália, nós estamos falando de algo que um presidente lá atrás conheceu, 1903. Então tem um lado inédito nessa história e que não está dentro dos contornos da formação de um político. Político enfrentando uma crise de saúde, o inimigo é outro, né? Que tem aquele filme que fala o inimigo agora é outro. Como é que chama o Tropa de Elite? O inimigo, né? O inimigo agora é outro. O inimigo agora é outro. Não é o Rodrigo Maia, não é os inimigos dele, os PSOL da vida, com quem ele sempre reclama. Agora não tem PSOL. Agora é o ATIM. Agora é o espirro. Agora é o álcool gel. Agora é a máscara. Agora são as notícias positivas e negativas que vão sendo administradas, e o presidente da República vai ter que ter pulso firme nessa hora, e é isso que a gente vai acompanhar. Como será que o presidente vai desempenhar esse papel, que é um papel importante, porque ele vai ter que administrar informações econômicas negativas para poder ofertar informações sociais positivas, de estamos vencendo e tal. Não dá para enganar, não há espaço para empulhação, todos os números são transparentes, não passam pelo Palácio do Planalto, não vai ter a filtragem, então ele não vai ter o poder de comandar números nenhum. Ele reclamou que quando saíram os dados da queimada da Amazônia, ele queria ver antes, lembra? Eu quero ver antes. Não vai dar para ver antes, não vai dar para pegar, tem 900 casos de coronavírus, bota 90, isso não existe. Os números são todos transparentes. Então, o papel do presidente vai aparecer agora. O Ministério da Saúde está fazendo um trabalho muito bom por enquanto,
tem mostrado liderança. Vamos ver o que vai acontecer. Nós precisamos ter calma e abrir os olhos.